Olá, pessoal. Pai do Senhor a todos, sejam todos muito bem-vindos, Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Rodolfo de Melo Nunes. Estou iniciando esse trabalho que tem como objetivo ensinar um pouco, compartilhar um pouco da palavra com cada um de vocês. Este curso que tem como objetivo trazer para vocês alguns pilares fundamentais do Evangelho. Então, vou estar voltando aí, fiquei um tempo parado, estava estudando para um concurso, Graças a Deus foi aprovado. E agora estou voltando de novo aqui para o ambiente virtual, mas agora me dedicando mais ao projeto que tem como objetivo discipular, Ensinar para vocês a palavra de Deus. Então, nós vamos estar dando início a essa série, onde eu vou estar. Não consegui estar aqui todos os dias compartilhando a palavra de Deus com vocês. Vou estar disponibilizando conteúdo, Sempre estar aqui, estar disponibilizando conteúdo para estarmos aprendendo a palavra de Deus. E este curso é um curso bem básico mesmo, de formação, para trazer os principais conceitos do Evangelho, principalmente para você que acabou de aceitar Jesus há pouco tempo, Ou até mesmo você que aceitou a Jesus, se afastou, Mas está sentindo seu coração de voltar, ou até mesmo você que aceitou a Jesus, está na igreja e não tem tempo de estudar, não tem tempo de aprofundar. Então vem aqui, ficar conosco, fazer parte dessa comunidade que vai ter como objetivo estar sempre compartilhando a palavra de Deus, certo? Esse estudo ele é baseado na declaração de fé das Assembleias de Deus, Porque eu precisava usar um texto como base, então estarei usando a declaração de fé das Assembleias de Deus, mas claro que quando eu estiver dando aula aqui, eu não vou me restringir às Assembleias de Deus. Eu vou trazer aqui de forma bem geral, de forma que eu possa contemplar outros ministérios. Então, estou usando a declaração de fé da Assembleia de Deus, que é só para me dar um norte, um caminho de quais temas que eu preciso abordar. Então, se você faz parte de um outro ministério, você será muito bem-vindo aqui neste momento de estar compartilhando e estar falando um pouquinho do Evangelho. Meu nome é Rodolfo de Melo Nunes, Sou professor universitário e graças a Deus o Senhor me concedeu essa bênção, essa dádiva de poder agora me dedicar aos projetos, Agora voltado mais para o reino de Deus. Então seja muito bem-vindo, certo? Então, nós vamos trazer, basicamente, você que aceitou a Jesus, nós vamos trazer para você o que é que nós cremos, o que é que nós acreditamos. Claro que, dependendo de um ministério para o outro, pode ter algum tipo de variação, mas o básico que nós cremos, como nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, certo? Claro que, além deste curso que nós vamos desenvolver aqui, nós vamos aprofundar, mas nós vamos trazer aqui para vocês quais são os principais pilares, Os princípios norteadores da fé cristã. Eu vou estar compartilhando aqui com vocês. São aproximadamente 16 que nós vamos ter a oportunidade de estar aprofundando ao longo desse período aqui, porque o objetivo aqui é estar compartilhando o Evangelho com vocês, Esse é o objetivo deste curso, certo? Então, é o que cremos, é o título dessa aula de hoje. Eu sou professor do discipulado, ou seja, aqueles que aceitam a Jesus passam pelo curso do discipulado, para estar aprendendo ali os pilares. Eu já sou professor de discipulado aí já há mais de 3 anos e meio, graças a Deus, mas antes fui líder de jovens, Nasci no Evangelho, então eu não sou um grande sábio das Escrituras, mas o pouco que eu sei aqui vou estar compartilhando com cada um de vocês, certo? Então, quando nós falamos o que cremos, qual é o nosso objetivo, Nosso objetivo, como está lá em Judas, capítulo 3, é batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, Ou seja, é dar para vocês, cada um de vocês, os fundamentos, os rudimentos da fé cristã. Porque quando nós aceitamos a Jesus, é normal durante a nossa caminhada a nossa fé ser atacada,
Porque embora nós vivamos num país onde grande maioria é cristã, né? Ou seja, não necessariamente é evangélica, é protestante, mas vem de um lar cristão, ali católico, é normal esta fé ser atacada muitas vezes e a pessoa não tem ali subsídio para conversar, para dialogar, para explicar, apresentar a sua fé, certo? Então, ao longo deste processo, nós vamos trazer um pouquinho de doutrina, né? Não doutrina de igreja, mas doutrina da Bíblia, trazer a ortodoxia, trazer a Bíblia, ou seja, o ensino da palavra, mostrar para vocês que a Bíblia é a verdade. A ferramenta que nós vamos utilizar aqui é o ensino, né? Então, aqui não esperem de mim uma pregação, na verdade, vai ser uma aula. Trazer um outro elemento muito importante, que é a compreensão do verdadeiro sentido de igreja, né? Nosso objetivo aqui é trazer para vocês uma formação de discipulado, né? Ou seja, não estou fazendo este curso para que você possa ser membro da Assembleia de Deus, Ministério Canaã, não, pelo contrário, o objetivo aqui é compartilhar a palavra de Deus com vocês aprenderem e eu também aprender com vocês, né? Que eu também não tenho nenhum problema aprender com vocês sobre a palavra de Deus, né? Para com isso nós combatermos, né? Estamos combatendo ali os falsos profetas, as heresias, né? Aqueles que muitas vezes se apostataram da fé, ou seja, estiveram na fé, mas se desviaram e agora guardam a dor, o ressentimento, às vezes ataca a fé. Nosso objetivo aqui é dar os fundamentos, ali para que você possa se manter firme na caminhada cristã. Porque eu não vou dizer para você que é fácil, porque não é fácil. Porque se fosse fácil, Cristo não precisaria morrer na cruz, né? Além disso, nós vamos dar ao longo desse processo de formação uma identidade doutrinária. Quando eu digo doutrinário, não é doutrina de igreja presbiteriana, Assembleia de Deus, Deus é amor, não. É a doutrina bíblica, né? A preservação da verdade, né? Sempre trazendo aqui a luz da Bíblia, o ensino e o discipulado, né? Para o processo de formação, para que nós possamos trazer aqui para vocês a unidade da igreja, né? A importância da unidade da igreja. Por quê? Embora nós sejamos de diferentes ministérios, nós fazemos parte deste grande corpo de Cristo, né? Cada um de nós somos um membro deste grande corpo que um dia irá morar no céu, certo? Então, a primeira coisa que nós vamos trazer é um primeiro momento falando sobre a importância da Bíblia, né? A Bíblia é um livro que está na casa de quase todo mundo, está presente no aplicativo. Sempre você já deve ter ouvido algum texto bíblico, ou você tem uma Bíblia em casa, mas nunca você sentou para ler, para aprender. Nós vamos trazer para vocês alguns pontos importantes com relação à Bíblia, né? Esta noite nós vamos dar só uma pincelada sobre os principais tópicos, porque ao longo do curso nós teremos a oportunidade de aprofundar, e um dos primeiros temas que nós vamos estar aprofundando é justamente sobre a Bíblia. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 17, ele vai trazer uma pequena definição da Bíblia, né? Para você que não conhece, Timóteo era um dos auxiliares de Paulo, né? Timóteo é um livro do Novo Testamento e ele esteve ali com Paulo um bom período do ministério de Paulo, né? Tanto Timóteo como também Tito, né? São dois nomes ali que aparecem. Aparece um terceiro, que é Filemon, só que Filemon é um grande amigo de Paulo, né? Que aceitou a Jesus, ou seja, provavelmente se converteu a partir da pregação de Paulo, né? Ele escreve uma carta para Filemon. Já Timóteo e Tito foram dois auxiliares deste ministério de Paulo, aquele ministério que ele exerceu ali, principalmente ali depois que Jesus voltou para os céus, iniciou aquele grande momento de perseguição, liderado por Paulo, inclusive, depois houve a sua conversão, e aí ele se tornou um grande expoente, né? Ou seja, um grande perseguido por amor à palavra. Um desses auxiliares foi justamente Timóteo. Ele vai trazer uma seguinte descrição, ele vai dizer assim: toda escritura ela é inspirada por Deus e ela é útil para
quê? Então, primeira coisa, a Escritura, ela é inspirada por Deus. O que significa isso? Porque existe uma grande discussão, uma grande falácia de que a Escritura não seria inspirada por Deus. Por quê? Porque ao longo da trajetória da escritura da Bíblia, esta Bíblia foi escrita por homens em diferentes regiões, em diferentes circunstâncias, onde nós podemos trazer aqui Moisés, como vocês podem ver nessa imagem, Davi, Isaías, Paulo e tantos outros que participaram desse processo de escrita desta Bíblia, né? Escrita desta palavra. Então, muitos acham que não tem uma inspiração divina, que tem muitas vezes ali uma inspiração humana, onde o ser humano se valeu ali das suas tradições humanas, das suas opiniões, das suas filosofias, para dar uma impressão bíblica, né? Para deixar aquilo ali no texto bíblico. E nós, que aceitamos a Jesus, que cremos no Evangelho verdadeiramente como ele é, nós acreditamos que ela tem uma inspiração divina, ou seja, a palavra de Deus, né? Essa inspiração verbal que se expressa, ela tem um ponto que é o divino, que é o transcendente. Ou seja, embora sejam homens que tenham escrito a Bíblia, o que está escrito na Bíblia não estava no poder, na autoridade do ser humano decidir o que ele ia colocar ali. Pelo contrário, o Espírito Santo me inspirou, o seu Espírito Santo direcionou para que ele pudesse escrever ali cada palavra, certo? Então, a inspiração verbal vem justamente daí, né? Não é o ser humano, ele não se inspirou ali não foi um momento de insight, de conhecimento baseado em tradições humanas, nas opiniões que ele ouviu ou que ele desenvolveu ao longo da sua vida, ou filosofias que ele tenha descoberto, ou desenvolvido, ou sido influenciado por ela. Nós acreditamos que tem um ponto muito importante aqui que nós já precisamos deixar muito claro, que tudo que está na Bíblia ali tem uma inspiração divina, ou seja, tem o Espírito Santo por trás ali, direcionando, orientando sobre cada palavra que está na Bíblia. Daí vem o que nós chamamos de inspiração plenária. Por quê? Algumas pessoas elas acreditam que certas partes da Bíblia seriam divinas e outras não. Outras fariam parte somente do arranjo, ou seja, foi momentos ali de liberdades do autor, onde ele imprimiu ali a sua própria identidade. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos na inspiração plenária, ou seja, toda palavra, todo texto, tudo aquilo que está ali na Bíblia foi uma inspiração divina, ou seja, foi algo que Deus, através do Espírito Santo, falou aos corações de cada um dos escritores da Bíblia, né? Então nós acreditamos nisso, que a inspiração verbal, a inspiração plenária, nós acreditamos que é a palavra de Deus, nós acreditamos que cada palavra, cada texto, cada vírgula, cada coisa que está na Bíblia é infalível, ou seja, vai se manter firme para sempre. Por mais que os homens mudem, a sociedade mude, os tempos se mudem, o homem busque forma de avançar, a Bíblia ela segue infalível, né? Ela não possui falhas, embora muitas vezes os seres humanos queiram atribuir falhas à Bíblia, nós acreditamos que ela é infalível. Isso também leva a um outro ponto. Ela é a nossa regra de fé e ela é a nossa regra de prática, né? Ou seja, nós temos a Bíblia como norteadora tanto da fé como norteadora da prática. Ou seja, se a sociedade vier a mudar, o mundo vier a mudar, vierem a aparecer novas filosofias, opiniões, tradições humanas, comportamentos, se isso se chocar contra aquilo que está na Bíblia, não tem por que nós seguirmos, né? Porque a nossa regra de fé e prática é essa própria Bíblia, certo? Essa Bíblia também, além de ser inspirada por Deus,
ela tem alguns objetivos na nossa vida, né? Ela é uma ferramenta útil para o ensino, ou seja, para nos ensinar, para nos instruir, mas também, como diz Timóteo, capítulo 3, do versículo 16 ao 17, ela está aí também para a repreensão, ela está aí também para a correção, ela está aí para instrução na justiça. Quando nós dizemos instrução na justiça, não é na justiça humana, mas na justiça da palavra, porque se nós seguimos a justiça da palavra que está na Bíblia, ela é superior à justiça humana, né? Porque por mais que o homem busque ser justo, criar leis justas, aquele que vive debaixo da palavra, que tem a palavra de Deus como regra de fé e de prática, essa justiça que o servo de Deus ele exerce no seu dia a dia, ela é muito superior a qualquer lei que o ser humano venha criar, por mais justa que ela pareça. Aquele que é o servo de Deus, certamente ele vai ter um comportamento, uma justiça sempre superior à justiça humana, que é imperfeita, né? Para que o homem de Deus ele possa ser aperfeiçoado, né? E perfeitamente habilitado, como diz Timóteo, para toda a boa obra. Não é alguma boa obra, é toda boa obra. Então, a Bíblia, né, através dos tempos, ela transformou o homem, né, através da pregação, através do ensino, na oração, na vida cristã, a nossa tomada de decisão. Por quê? Porque ela faz parte desta regra de fé e de prática, o que torna a Bíblia, né, a única regra infalível de fé e de prática. Ou seja, por mais que os seres humanos venham atribuir tradições, opiniões, filosofias, comportamentos, tradições, estas coisas elas são falíveis, porque elas estão sujeitas a seres humanos são passageiros. Agora a Bíblia não, né? A Bíblia, por ter uma inspiração divina, né? Uma inspiração pelo Espírito Santo, inspiração por Deus que é eterno, este mesmo é infalível. Como está lá em Salmos, capítulo 119, versículo 5 diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, certo? Aqui só trazendo para vocês algumas pinceladas, certo? Passando para o próximo ponto, alguns pontos, né, que nós vamos ter a oportunidade de estar aprofundando mais na frente, que é a questão da Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Que nós cremos na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e ao mesmo tempo nós precisamos compreender, né, que embora seja uma Trindade, na verdade eles são unos, né? Ou seja, eles são coeternos, né? Ou seja, não tem começo, não tem meio e não tem fim, ou seja, simplesmente eles são iguais, né? Embora Jesus Cristo tenha se feito carne, vindo ao mundo, morreu naquela cruz, né? Esteve aqui, passou fome, passou necessidade. Então, alguns pensam que ele é inferior ao Deus Pai. Não, ele é co-igual, embora sempre esteja aqui nesta vida, ele tenha se submetido à vontade do Pai, ele é co-igual ao Pai, né? Ele tem a mesma glória do Pai hoje, eles têm a mesma substância do Pai, a mesma substância do Espírito e também tem a mesma majestade. Quando está esses princípios, né, estão bem claros em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e Mateus capítulo 28, versículo 19. Porque como Jesus se despiu da sua glória, veio ao mundo e se fez semelhante a nós, alguns pensam que Jesus é inferior. Não, ele é coeterno com o Espírito Santo e com o Pai, ele é coigual, ele tem a mesma glória, ele tem a mesma majestade e ele tem a mesma co-substância, a mesma essência do Pai
como a essência do Espírito Santo, certo? Um terceiro pilar, né, com relação à criação, que é uma das grandes discussões que existem, que a crença que o mundo foi criado a partir de uma grande explosão, né, e não, segundo a Bíblia, não teve, nós não cremos, né? Embora nós já conhecemos os estudos, nós frequentamos universidades, nós frequentamos escolas, e nós precisamos respeitar e compreendemos as visões diferentes que existem, nós acreditamos de uma forma diferente, né? Nós acreditamos que no princípio criou Deus os céus e a terra, e nesse processo de criação lá do início, não início da divindade, não início de Deus, não início do Espírito Santo de Jesus, mas início daquilo que foi criado por Ele, né? Ou seja, através dele, para Ele, para a glória dele, o princípio lá, né? Que quando nós falamos de princípio, nós não estamos falando o princípio de Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo, mas o princípio daquilo que foi criado por Ele. E nós respeitamos a visão das explosões, né, que são as visões que são defendidas, mas nós cremos no design inteligente, ou seja, que a perfeição que está à nossa volta foi criado por Deus, né? Deus, e isso nós podemos perceber no nosso dia a dia, né? Não só no processo cronológico dessa criação, que pode ser observado lá em Gênesis, né? Que são os seguintes elementos. Primeiro, Deus criou os céus e a terra. Deus fez separação entre terra e água, né? Ou seja, fez uma expansão separando essas águas, né? Depois ajuntou as águas e fez a terra seca. Depois fez os luminares e os seres vivos. Depois fez os animais e as aves. Deus criou o homem à sua imagem e à semelhança. E por último, soprando ali, né, o fôlego de vida nas narinas ali de Adão, surgindo ali o primeiro ser vivente, ou seja, a sua primeira imagem ali, a primeira semelhança desse Deus perfeito e maravilhoso foi criada ali na figura de Adão, certo? Ou seja, essa perfeição não somente na criação, mas em tudo, né? No DNA, que é o código da vida, na célula e a sua perfeição, no cérebro humano, né? E as suas complexidades, a visão, onde mostra o design perfeito para perceber as luzes, para perceber as cores, os padrões que estão presentes na natureza, como a matemática, a harmonia da criação, o milagre da vida, né? Ou seja, um universo gerado a partir de uma explosão, né? A partir de um quadro de entropia, não geraria coisas tão perfeitas, né? Então, nós acreditamos que Deus sim é o Criador, que essa criação, primeiramente, ela foi sobrenatural, ou seja, Deus criou a partir de sua palavra e não a partir da evolução, como os darwinistas defendem e aqueles, né, que infelizmente são ateus, nós os respeitamos, eles acreditam de outra forma, nós acreditamos sim que essa criação ela foi sobrenatural. Nós acreditamos que ela foi imediata, ou seja, Deus falou e passou a existir, né? Nós acreditamos que toda criação tem um propósito e tem uma ordem, ou seja, tudo foi criado com um propósito e em ordem perfeita. Tanto que se você observar tudo que está à nossa volta tem uma ordem, tem uma cronologia, né? A dignidade humana, né? Que é o homem, foi criado à imagem de Deus com valores e propósito eterno, né? Porque nós sabemos que embora nós estejamos nesta vida e nós sabemos que nós somos passageiros, né? Porque é um tema que nós vamos estudar, que devido ao pecado, né? Nós fomos agora visitados pela morte, né? Nós perdemos essa eternidade temporariamente, mas em Cristo
é restabelecido dentro de nós esta eternidade. Né? Tanto que o ser humano, por mais que ele viva nesta vida, ele sempre dentro do seu coração ele vai guardar algo eterno. Tanto que eu brinco nas aulas do discipulado que todo mundo paga um plano de saúde, ou se vale do SUS, mas ninguém paga um plano funerário porque o ser humano, embora ele tenha pecado, embora ele tenha tido como salário deste pecado a morte, dentro do ser humano, né, tem algo dentro dele que faz com que ele creia, que ele tenha consciência de que ele é eterno. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, né? Por quê? Porque embora eu não tenha visto Deus criando, mas eu tenho a fé dentro de mim que tudo que foi criado por causa de Deus, de maneira que o que se vê não foi feito do que é visível. Né? É interessante que esse texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, parecia uma incógnita, né? E hoje nós sabemos que o corpo é formado por órgãos, este órgão é formado por tecidos, esse tecido é formado por células, essas células é formado por moléculas, essas moléculas é formada por átomos, esses átomos são formados por prótons e nêutrons e fora outras partículas, ou seja, o mundo como nós vemos não é da maneira que nós percebemos ele, né? Ou seja, tem algo muito maior por trás de tudo aquilo que nós vemos, né? Ou seja, a seguinte cronologia: Deus falou e tudo existiu, a palavra de Deus tem poder para criar, nós cremos, Deus é soberano e todo-poderoso e criativo, Deus existe eternamente, ou seja, ele não tem começo, não tem meio e não tem fim. Tudo foi feito para a sua glória e para o bem, né? Tudo que existe foi criado para a glória de Deus e a finalidade disso era para o bem, mas devido ao pecado do ser humano, né? E ao ser visitado ali pelo conhecimento do bem e do mal, este homem muitas vezes agora toma a decisão ali pelo mal. E a criação revela o caráter, revela a glória e revela o amor de Deus, né? Tudo à nossa volta revela justamente isso, certo? Um outro pilar também que nós vamos estar tendo a oportunidade de aprofundar é justamente isso, que inclusive foi uma das discussões que já existiu na história da humanidade, que Jesus foi sempre Deus ou que Jesus foi sempre humano. E nós acreditamos, como está lá em João, capítulo 1, versículo 14, que diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Deus, através de Cristo, tinha uma natureza divina, né? Que é a primeira natureza dele, né? A sua natureza divina. Ou seja, como está lá em João, capítulo 8, versículo 12, que diz o quê? Ele é a luz que ilumina todo homem, ou seja, a parte divina dele, né? Ou seja, de luz celestial. Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, diz que ele é o alfa e o ômega, ou seja, o princípio e o fim de todas as coisas, referindo à divindade dele. Lá em Salmos, capítulo 93, versículo 1, diz assim: reina com autoridade, poder, glória e majestade, ou seja, o seu trono celestial. Em João, capítulo 1, versículo 14, capítulos 3, versículo 16, diz que ele é o Filho unigênito de Deus. Depois nós vamos trazer para vocês o porquê que alguns textos se referem a Jesus como Filho primogênito e aqui ele se refere como Filho unigênito, né? Porque foi aquele que foi gerado do Pai antes de todos os séculos. Mas esse próprio Jesus, que é Deus, também se fez carne e habitou no meio de nós, né? Que aí é a sua natureza humana, né? Então ele tem uma natureza divina e foi revestida agora por uma natureza humana quando ele veio ao mundo e nasceu ali de Maria, que era uma virgem, e diz assim: concebido pelo Espírito Santo, nascido de Maria, uma virgem, né? Ou seja, ela não tinha havido ainda relação
sexual íntima com José, né? Então, ele foi gerado de forma virginal. Tem outros textos também que chamam muita atenção de que ele foi concebido pelo Espírito Santo. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 35, diz: o Espírito Santo descerá sobre ti, ou seja, descerá sobre Maria. E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, né? Ou seja, ele vai ser gerado através do poder do Espírito Santo. O nascimento virginal, onde diz: ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Né? E ele é o Verbo encarnado, ou seja, ele é a palavra que se fez carne. Está lá em João capítulo 1, versículo 14, que diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. Lá em João capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, ou seja, Deus amou o mundo com um amor inexplicável. E como demonstração deste amor, o que é que ele fez? Ele deu seu filho unigênito, ou seja, deu seu único filho. Lá em Mateus capítulo 1, versículo 23, diz assim: e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porás o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco, né? E também Romanos capítulo 1, do versículo 3 ao 4, diz assim: e a respeito de seu filho, que segundo a carne foi da descendência de Davi, e que segundo o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder. Né? Porque Jesus vem ali da descendência de Davi, da tribo de Judá, mas nós sabemos que antes dele vir ao mundo, ele já existia, certo? Um outro ponto também é trazer, já deixar bem claro, a importância do sacrifício de Cristo na cruz, ou seja, da crucificação de Cristo, ou seja, através do sacrifício salvífico de Cristo naquela cruz, é que nós somos salvos, que nós somos perdoados. Ou seja, primeiro elemento, a morte vicária e expiatória de Jesus, ou seja, Jesus foi oferecido como sacrifício em nosso lugar, né? Onde Jesus foi crucificado, onde foi derramado o seu sangue, e o seu sangue, ao ser derramado naquela cruz, nós fomos reconciliados com Deus, né? Além disso, Jesus foi sepultado, ou seja, comprovando a sua morte, mas houve o que? A ressurreição, né? O sepulcro foi aberto durante a madrugada, né? E os anjos em intensa luz estiveram ali. E depois de ressuscitar, ele esteve por aproximadamente 40 dias aparecendo, conversando ali com os discípulos, para que eles te comprovassem que Jesus havia ressuscitado, até que de novo Jesus volta agora para os céus, né? Ou seja, ele sobe ali em glória de encontro às nuvens, mas antes de subir, né? Prometendo ali que um dia voltará, certo? Ou seja, qual foi o resultado da obra de Cristo aqui na terra? Por que Jesus veio ao mundo? Para morrer por nós. Primeiro, para que nós fôssemos perdoados, como está lá em Efésios capítulo 1, versículo 7, diz que nossos pecados foram perdoados por causa do sangue de Cristo naquela cruz, né? Então nós somos perdoados. Romanos capítulo 5, versículo 1, diz que nós fomos justificados, ou seja, nós fomos declarados justos diante de Deus pela fé em Cristo, né? Quando nós cremos em Jesus, nós somos justificados, né? Ou seja, legalmente somos perdoados. Mas não somente isso, fomos perdoados, fomos justificados, ou seja, declarados justos não por nós mesmos, mas por causa do sacrifício de Cristo. Nós fomos reconciliados com Deus, porque o pecado de Adão promoveu uma separação,
um cisma, uma divisão entre Deus e o homem, né? Então, através do sacrifício de Cristo, nós fomos reconciliados com Deus e nós temos paz com Deus, porque como diz em Isaías, o castigo que nos traz a paz foi lançado sobre Cristo e a vida eterna, né? Temos a promessa da vida eterna com Deus para sempre, em João capítulo 3, versículo 16. Então, através do sacrifício de Cristo na cruz, nós fomos perdoados, justificados, reconciliados e também acessamos a vida eterna, certo? Outro pilar que nós vamos ter a oportunidade de aprofundar, falamos de Deus Pai, falamos de Deus Filho, mas também trazer o Espírito Santo, né? Como diz lá em João, capítulo 14, versículo 26, nós vamos ter uma oportunidade muito grande para estar aprofundando sobre o Espírito Santo, que diz assim: e ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Ou seja, quando os discípulos andavam com Jesus, eles tinham muita dificuldade de entender Jesus, de compreender Jesus. Por quê? Porque naquele momento a plenitude do Espírito Santo estava sobre Jesus. Porque quando Jesus ele é batizado, o Espírito Santo desce como forma de pomba sobre ele e uma voz aparece no céu, né? A voz do Pai, dizendo: este é o meu Filho em quem me comprazo. Então, tínhamos o Pai, tínhamos o Filho na água e nós tínhamos o Espírito Santo descendo como pomba. Depois que Jesus volta para os céus e no dia de Pentecoste é derramado o Espírito Santo sobre os 120 e é lançado uma promessa onde o Espírito Santo agora desceria sobre toda a carne, nós hoje temos a capacidade de entender quem Jesus é, entender a sua vontade, entender a sua palavra, porque o Espírito faz isso conosco, certo? Então o Espírito Santo ele nos convence, o Espírito Santo ele nos transforma, ou seja, o Espírito Santo trabalha no coração do homem, revelando a santidade de Deus, né? E a necessidade da salvação. Ou seja, primeira coisa, se nós pudéssemos enumerar, né? Primeira coisa que o Espírito Santo faz, nos convence do pecado, ou seja, nos mostra que somos pecadores, né? Ou seja, revela a verdade do pecado e também nos conduz ao arrependimento. Mas ele só nos convence também não, né? Porque além de nos convencer, ele regenera o pecador, ou seja, traz um novo nascimento, traz uma vida espiritual que está morto, né? Em seus delitos, em seus pecados. Ou seja, ele convence, ele regenera e ele guia em toda a verdade. Como está lá em João, capítulo 16, versículo 13, que diz que ele ensina, conduz e revela as coisas de Deus, dando a cada um a direção segura. Ele foi que inspirou os profetas, né? Ou seja, moveu os homens santos de Deus a falarem sendo inspirados, né? Por isso nós dizemos que a Bíblia foi escrita por homens, mas o que está escrito na Bíblia não foi de vontade humana. Ele é o grande consolador, como está lá em João, capítulo 14, dos versículos 16 ao versículo 17, e ele está aqui na terra vivificando, dando vida à igreja, né? Como está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz: dá vida, poder e unidade à igreja, capacitando-a para o testemunho, né? Ou seja, o Espírito Santo age através de cada um de nós, ou seja, age através deste corpo que é a igreja, certo? Temos alguns textos que nós vamos ter a oportunidade ao longo desse processo estarmos aprofundando, que é João capítulo 16, versículos 8 ao 13, né? Mas resumindo, que diz: e quando vier ele, convencerá o mundo do pecado, convencerá o mundo da justiça
e convencerá o mundo do juízo. Né? Ou seja, na verdade, ele já veio, né? O Espírito Santo já está aqui, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Lá em Tito, né? Tito, que foi um dos auxiliares também de Paulo no seu ministério, capítulo 3, versículo 5, diz assim: E ele nos salvou, não por obras de justiça que houvéssemos feito. Ou seja, ele não nos salvou porque nós somos justos, porque nós somos merecedores, mas segundo a sua misericórdia, pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito. E por último, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim: porque nunca, jamais a profecia foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram sendo inspirado pelo Espírito Santo. Ou seja, o que está na Bíblia não foi de vontade humana, embora humanos, aproximadamente 40, vivendo em diferentes períodos, tinham escrito. O que está lá foi direcionado pelo Espírito Santo, certo? Também um outro pilar que nós vamos aprofundar durante esse processo de formação do discipulado é a queda do ser humano, né? Ou seja, no início da criação, né? Ou seja, no princípio de tudo, criou Deus o homem, né? Ou seja, essa criação ela era perfeita. Quando nós dizemos que ela era perfeita, ela tinha 4 características, né? 4 características, ou seja, tinha uma harmonia com Deus, ou seja, uma comunhão perfeita com Deus, em unidade. Essa unidade se expressava na forma em que Adão conversava com Deus, inclusive Deus não só conversava com Adão, mas como o visitava, né? A pureza, representada pela inocência e pela santidade sem pecado até aquele momento da queda. Comunhão, que era um relacionamento íntimo e direto com Deus, sem intermediário, e ele possuía o que nós poderíamos chamar de uma vida abundante, né? Que é vendido muito em cursos de coach, né? A importância do ser humano buscar uma vida abundante significa o homem viver com Deus em plenitude, em paz e em propósito na presença de Deus. É isso que nós chamamos de vida abundante, né? Enquanto hoje os coaches usam esse conceito como sendo de riqueza, de ostentação, de nada lhe faltar do ponto de vista de bens terrenos. Mas no reino de Deus, uma vida abundante é você viver em plenitude, paz e em mesmo propósito na presença de Deus. Só que lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6, vai trazer a queda, né? Ou seja, este homem abriu seu coração para pecar, né? Para desobedecer a Deus. E diz assim: e viu a mulher que a árvore era boa para se comer. E não era somente boa para se comer, era agradável aos olhos. A árvore era desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Ou seja, ele não foi forçado. Ele comeu sabendo o que ele estava fazendo. Então, a partir desse momento em que ambos perdem a inocência, os seus olhos se abrem, eles passam a ter entendimento, a compreensão do bem e do mal, então agora eles são visitados por algo chamado de pecado, né? Ou seja, essa harmonia ela é quebrada, né? Ou seja, existe uma ruptura, ou seja, uma separação espiritual e afastamento da presença divina. Essa pureza se transforma em vergonha, ou seja, consciência do pecado e a perda da inocência. Essa comunhão agora se torna uma cisão, uma quebra, porque depois da desobediência eles são expulsos do jardim, e essa vida que era abundante no propósito, na plenitude, na paz e no propósito na presença de Deus, agora se torna sofrimento e morte, que é caracterizada ali pelo trabalho árduo, pelas dores, pelas doenças,
pela morte física, né, que eles eram eternos, agora eles passam a ter uma morte física, e além da morte física, tem uma outra morte, que é a morte espiritual, certo? Ou seja, a tríade, né? O pecado, que é a desobediência a Deus e a quebra da sua lei. Depois nós temos a separação, né? O segundo passo, que é a perda da comunhão com Deus e o domínio, fica agora sob o domínio do pecado. A condenação, que é a morte espiritual e, consequentemente, morte eterna como consequências desse pecado, mas também, ao mesmo tempo, se levanta a necessidade de um redentor, né? Que neste caso agora nós colocamos Cristo, né? Que Cristo entra agora como esse agente da salvação, né? Ou seja, aquele que vai se colocar, aquele que vai se fazer carne, vai subir naquela cruz e ao derramar o seu sangue naquela cruz, vai fazer com que este homem que tinha harmonia com Deus puro, que comunhão e plenitude abundante, que foi para um universo de ruptura com Deus, vergonha, expulsão do jardim, sofrimento e morte, morte física, morte espiritual e morte eterna, este homem agora possa ser redimido, possa ser perdoado, possa ser justificado, possa ser regenerado através de Cristo. Né? Que aí a parte do pecado nós vamos ter a oportunidade de estarmos aprofundando, certo? Um outro tema também, a necessidade de nascer de novo, né? Ou seja, nós temos uma vida antes de aceitarmos a Jesus e nós temos uma vida depois de aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador. Né? Ou seja, antes de nós conhecermos a Jesus, ou seja, uma vida sem Deus, possui algumas características, não são todas que estão aqui, que não tem a oportunidade de aprofundar. Mas primeiro é o coração de pedra, por causa do pecado e da desobediência, né? Totalmente escravo, acorrentado nas cadeias do pecado, né? Que é a escravidão do pecado, domínio da mente, das vontades e das ações, né? O mundo de trevas, sem entendimento espiritual e longe da luz da verdade, ou seja, da vontade de Deus. A morte espiritual, que é a separação de Deus e a ausência de uma vida espiritual com Deus. Até que um dia você tem um encontro com Cristo, né? E quando você tem um encontro com Cristo, você morre para aquele velho homem e você nasce para um novo homem. Né? Esse novo homem que acaba de nascer. Esse novo homem que acaba de nascer, ele é alcançado pela graça de Deus, que a graça de Deus é um favor não merecido, ou seja, Deus não viu em nada em mim que pudesse ser merecedor desse amor, e mesmo assim ele me concedeu esse amor. A fé em Cristo Jesus, que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, esta fé começa a fazer morada dentro de cada um de nós, ou seja, passamos a receber a Cristo como Senhor e Salvador. Temos a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, para que esse novo nascimento ele possa acontecer, onde nós somos regenerados, onde nós somos transformados, onde nós somos santificados, para que nós possamos ter uma nova vida, e o poder da palavra de Deus, né? Porque à medida em que nós ouvimos a palavra de Deus, nós lemos a palavra de Deus, mas principalmente nós colocamos ela em prática em nossa vida, essa palavra ela se torna agora viva, né? Ela se torna eficaz para gerar sustento para a nossa vida espiritual. Porque da mesma forma que todos os dias nós precisamos comer, nós precisamos também da palavra para estar nos alimentando. Né? E esse encontro pode ser traduzido em um versículo que está lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, que diz assim: eis que faço novas todas as coisas. Ou seja, quando nós temos encontro com Cristo, nós nascemos de novo. Tudo em nós é novo. Ou seja, nós passamos a ter uma nova vida. Ou seja, aquele coração de pedra
tomado, endurecido, afastado de Deus por causa do pecado, agora é transformado em um coração de carne, né? Ou seja, transformado pelo amor de Deus. Quando nós dizemos é um coração de carne, é no sentido de se tornar um coração sensível à voz de Deus, à voz do Espírito, diferente daquele coração antigo, que é um coração endurecido, né? Que não se submetia à vontade de Deus. As correntes são quebradas, ou seja, você é liberto do pecado e, consequentemente, você tem uma natureza em Cristo que faz com que você possa vencer as cadeias do pecado, ou seja, você consegue submeter ali o pecado de forma que você não vive mais acorrentado, não vive mais preso, não vive mais submisso às vontades da sua própria carne. A luz, né, que é a iluminação espiritual e entendimento da verdade de Deus, ou seja, você começa a entender a vontade de Deus para você, e a vida eterna, né? Porque antes da vida sem Cristo era a morte espiritual, era a ausência de Deus, né? A ausência de uma vida espiritual. Você estava destinado a estar sempre separado de Deus, né? E quando nós temos encontro com Deus, nós passamos a ter uma vida eterna, ou seja, uma vida eterna de comunhão com Deus, né? Ou seja, nós somos visitados por uma eternidade real. O novo nascimento é uma obra sobrenatural de Deus, não é uma obra humana, né? Que transforma totalmente os seres humanos em todas as suas áreas, né? Ou seja, reconhecimento dessa necessidade, arrependimento e fé, ou seja, voltar-se para Deus e crer em Jesus Cristo, nascimento do alto, ou seja, Deus concede nova vida pelo Espírito, transformação contínua, porque muitos acham que por aceitar a Jesus como Senhor e Salvador já foram completamente transformados. Não, existe um crescimento espiritual diário e um processo de santificação diário que vai durar até o último dia da nossa vida, e a vida com propósito, né? Que é viver para a glória de Deus e para cumprir o seu plano, ou seja, a sua vontade, certo? Então nós paramos por aqui, né? Quase chegando aqui a 1 hora de estudo já, de compartilhamento da palavra de Deus com vocês, e segue o canal, deixe seu comentário, depois nós vamos estar disponibilizando mais uma aula com os outros 10 pilares, né? 10 pilares. Hoje nós vimos 10 primeiros e no nosso próximo vídeo nós vamos falar sobre os outros 10 para depois nós trabalharmos temas por tema, que tem muita coisa para nós falarmos sobre a palavra de Deus, certo? Então deixe seu comentário aí, deixe o que você quiser, tem dúvida aí, deixe o seu pedido de oração também aí. Vamos crescer, né? Vamos compartilhar, vamos aprender a cada dia mais sobre a palavra de Deus, certo? Deus abençoe poderosamente a sua vida. Não sei onde é que você está me vendo, que você está me assistindo agora, mas que você possa acompanhar, você possa aprender a cada dia mais sobre a palavra de Deus. Uma oração curta, nós vamos estar encerrando mais um encontro, né? Que é importante sempre nós estamos orando. Senhor Jesus Cristo, grande Pai amado, te entrego em tuas mãos, Senhor, este projeto que tem como objetivo, Senhor, gerar este curso de discipulado, Senhor, para estarmos compartilhando, trazendo a tua palavra, Senhor, para cada um dos teus filhos. Nesta noite de hoje, nós compartilhamos os 10 primeiros pilares que fundamentam a compreensão da nossa fé. Ao longo deste curso, nós vamos ter a oportunidade de estarmos aprofundando cada um deles, Senhor. Que o Senhor possa nos dar graça, que o Senhor possa nos dar sabedoria, que o Senhor possa nos dar discernimento para estarmos ensinando, Senhor, a tua palavra a cada dia mais, para que o teu reino possa se expandir, para que o teu reino possa crescer a cada dia mais sobre a face da terra. É o que nós te agradecemos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a paz do Senhor para todos vocês
e até o nosso próximo encontro. Mais uma aula aqui do discipulado para estarmos aprendendo, compartilhando com cada um de vocês a palavra de Deus. Deus abençoe todos vocês e até o próximo encontro.